Amigos do canal Falando de Futebol, a conversa hoje é no estádio Nelson Lupe da Silva, no Guatá, distrito do Guatá, comunidade de Lauro Miller, com meu amigo Hélio Luiz Boom. Tudo bem, Hélio? Tudo bem. Seja bem-vindo aí ao nosso canal, vamos bater um papo sobre futebol. O Hélio vai contar como começou jogando. Beleza, estamos aí para bater um papo. Isso aí, Hélio. É isso aí. Começou jogando, então, pegasse ainda a época do Flamenguinho, do Guatá, do Vasquinho, começasse a jogar contra essa turma. Na verdade, na nossa infância, né, que era para adolescência, pré-adolescência, eu lembro bem que a nossa diversão era o futebol. Porque não tinha outros atrativos, né, não tinha outras coisas. Ou era estar em casa ou jogando futebol na rua. E eu lembro... É muito diferente de hoje, né? Nem se compara, né? Porque naquela época, quantos times de gurizada tinha no Guatá? Quantos times de gurizada tinha em Lauro Miller, Barro Branco, Itanema? Né? Eu lembro bem que só em Lauro Miller tinha o Cairu, tinha o time da Vila, tinha o Arizona, quilômetro 107, quilômetro número 1, tudo de gurizada. O Sumaré foi um pouco depois. Porque daí jogava lá no Arizona, mas de gurizada, né? E se vocês olhar, quantos campos tinha no Guatá? Que era futebol de campo jogado todo domingo. Aqui o campo do Guatá, tinha o Anitta, tinha o Lajeado. Lá em Lauro Miller, o Cairu, que ainda tem hoje, eu acho que é o único que se mantém. Né? O campo do Sumaré não existe mais, o campo do Arizona, 107, quilômetro 1, tudo isso se acabou. Né? Tem o campo do Itanema hoje ainda, de futebol de campo, mas a prática do esporte ela foi sendo esquecida e o próprio jovem não quis mais, procurou outros caminhos, né? Outros caminhos. Hoje em dia tem muitas oportunidades de diversão, de entretenimento. Nossa, começa pelo celular, né? Sim. Que o celular é uma coisa que tu consegue se comunicar fácil e arrumar diversões que não é o saudável que é o esporte. Sim. Porque o esporte, além de tu se divertir, é bom para a saúde. E hoje o povo não tá... socialização, né? Imagina. Saúde, então eu lembro bem quando tu falou do Flamenguinho, do Vasquinho, né? Aquela turma toda, a gente brincava contra. Eu lembro de um torneio que teve lá no quilômetro 107. Todos esses times aqui do Guatá, lá do centro, tudo foram jogar lá no quilômetro 107, em um campo onde é um ferro velho hoje lá. Sim. Lá era o campo do 107. Né? E naquela época eu brincava com o time do número 1. Foi o primeiro time que tu começou a jogar. Futebol de campo que eu comecei a brincar, foi o time do quilômetro 1. O Hélio, depois tu começa a disputar ainda jovem, né? Já começa a participar dos times titulares, né? Pessoal. Aí eu fui pro Cairu, né? Joguei eu não sei se foi 1 ano ou 2 anos no aspirante, né? E naquela época tu jogava no aspirante. Se tu se destacava um pouquinho e faltava alguém pro titular, tu já ficava para jogar o banco do titular. Isso, o segundo jogo. Então a gente tinha saúde, né, graças a Deus, e aguentava, se precisasse, jogar os 2 tempos. Depois a gente já subiu pro time titular do Cairu, depois veio o Henrique Lage, né? Então a gente disputou diversos campeonatos da Liga Lauro Miller, né, da Alarme. Tá? Hélio, qual era a tua posição no futebol de campo, assim? O que eu mais joguei de futebol de campo foi lateral direito. Lateral direito. Mas joguei muito também de cabeça de área, o segundo volante, meia direita, que exigiu na época, né? No Henrique Lage, principalmente. Mas o que eu mais mesmo joguei, que eu mais me encontrava, e também jogava quando precisava de zagueiro, né? Mas o que eu mais joguei foi lateral direito. Nós estávamos vendo antes da gravação, né? Tem uma final de Liga Lauro Miller no campo do Cairu. Vocês se sagraram campeão em cima do Sul América nos pênaltis, né? Esse foi um jogo marcante, né? Eu não lembro o ano exatamente, mas nós, contra o Lajeado, um time bom, era um time bom. Tinha um pessoal de fora que jogava no Lajeado, o Sandrinho, o Dourica lá de São Joaquim, o Essinho lá de Santana, além do jogador aqui do Guatá, o Gil, aquele pessoal todo, falecido, né? 18. Falecido 18, bem lembrado. Então a gente às vezes pode esquecer o nome de alguém, mas brincava com esse pessoal. E foi um jogo que nós estávamos ganhando o jogo. E o Lajeado teve, se eu não me engano, 2 jogadores expulsos. E eles jogaram na linha só com 8. E nós,
com os 10. Dominando o jogo. Eles ainda conseguiram empatar e fomos para os pênaltis. É um jogo que tu falou que o Gil fez a diferença para o Sul-América. O que aquele bicho fez nós correr atrás dele não foi fácil. Ele fez a diferença naquele jogo. Tá? Era um ponteiro rápido. Né? Rápido, ágil, ele jogava pelo meio, pela ponta. E aí, fomos para os pênaltis. Né? Eu achei que nós não ia ter sucesso, porque eles tinham uns bons batedores de pênalti. Né? O falecido 18, o Dorica, o Sandrinho, o Gil. E aí nessa disputa de pênalti, o Sul-América desperdiçou várias cobranças. 3. Né? 3 ou 4. O Cairu desperdiçou 2 e o Sul-América 3 pênaltis. E nós seguimos campeão. O Gil, que tinha ido muito bem durante a partida, perdeu. O Ligeirinho, que no tempo normal fez o gol para nós, perdeu na cobrança. Também. Ele e o Neguinho. Eu, o Caio e o Luizinho convertemos e saímos campeão. Mas foi um jogo marcante pela raça, pela luta e pela garra do time do Sul-América e do Cairu também. Cairu, né? Ô Hélio, e aí com o Cairu tu jogasse Larme, jogasse alguns campeonatos da Liga Atlética? Eu joguei com o Cairu e com o Henrique Lage. Porque depois mudou, voltou a ser Henrique Lage. Voltou a ser? Voltamos a jogar com o nome de Henrique Lage. Né? E aí entrou o pessoal da Mina ali, aqueles tradicional de antigamente, e voltou o Cairu para o nome de Henrique Lage. Né? Então, o Cairu, um time muito bom. Eu, quando estava começando no aspirante, o Cairu tinha uns timaço, que pegou o pessoal do Barro Branco, o Zinha velho, o Zinha novo. Chegou a jogar, né, no Cairu, o Toquinho, o Mizinho, um baita goleiro do Barro Branco, jogou também. Não era fácil conseguir uma vaga no time desse? Não era fácil. Não, aí eu estava começando, nem pleiteava nada, porque tinha um timaço, o falecido Berola. Teve um jogador que jogou no Cairu, jogou muito pouco tempo, porque ele deu um problema na coluna, que foi o Dedé. O Dedé é cunhado do Bernardo, ele mora em Uruçanga hoje. Que quarto zagueiro! Um quarto zagueiro de categoria, um cara que jogava de cabeça erguida, um cara fora de série, mas deu problema numa coluna, teve que parar cedo. Mas zagueiro bom, ele joga elegante, né? Ele antecipa jogar, não era maldoso, não faz falta, não fazia falta, um cara com categoria. E infelizmente ele parou cedo, né? Mas o Cairu teve muitos times bons e o próprio Henrique Lage, que depois trouxe algum jogador também para jogar no Henrique Lage, como o Eli Serrano. O Eli veio da Serra jogar aqui, corria que era um louco. Eli Serrano. Mas aquilo corria que ninguém aguentava, veio lá da Serra, certo, corria lá da turma lá, e jogou muito tempo com nós. O falecido Mado Seni, né, lá no Cairu, raçudo, um cara fantástico. Enfim, o Tinho, Mar Vicente, Hélio Gazola, que baita centroavante era. Então eles tiveram muito time bom, como o Guatá também. Tinha time bom, Barro Branco trazia muita gente. Mas o Henrique Lage sempre foi referência dentro do município, né? Sempre, mesmo na época até antiga, né? E depois. Né? A Carbonífera patrocinava todos os times, mas o Henrique Lage era um foco maior. Era um foco maior. Era um foco maior. Então na Alarme nós temos muitos jogos bons contra a União Mineira de Criciúma, que a Mina União bancava, eram uns timaços. Eles pegavam o jogador profissional do Criciúma e botavam lá no time deles. Pra gente empatar um jogo com eles era um sacrifício. Era um sacrifício. E a disputa nossa aqui local, né? Os campeonatos da Liga Lauro Miller, do tempo do falecido Rubens Rabelo, que era o presidente. Foi uma fase áurea com o Rubens aqui Rabelo, no Guatá, né? Uns times muito bons. Eu lembro o Mazola, cabeça de área, um cara que jogava de cabeça erguida. Um dos melhores jogadores que já passou. Para mim foi um desperdício o cara igual o Mar não ter ido para um profissional, né? Porque ele era um baita de um jogador. Dava umas pegadinhas de vez em quando, mas era um baita de um jogador, né? O Teda fala muito. Não, eu tenho muita recordação. Tinha qualidade, tinha força física, técnica. Tudo, né? Então eram uns tempos bons que nós brincava, se brigava às vezes, mas tudo aquilo depois ia pro bar tomar cerveja junto. Tava tudo certo, né? E aqui no Guatá nós tínhamos um problema sério, que era o falecido Nelson Piranha, né? Eu e o juiz de Criciúma vinham pra cá e eu almoçar no tom, ele tava na mesa sentado com os caras. E aí o Nelson Piranha era águia, soube ser cartola, hein? Ali ele soube fazer, né? Então, mas poucos aí fizeram futebol igual ele. Em tom de brincadeira, né? Porque tinha
os baluartes do futebol. Nelson Piranha no Guatá, o Zeli, falecido Zeli no Barro Branco, o Seu Gino no Cairu, Henrique Lage, o Toninho Delfino no Arizona, o Nestor Delfino, aquela turma no Sumaré. Então tinha esses guerreiros. Os caras ficaram marcados, né? O Seu Teles, o pistoleiro aqui no Anitta. Isso. Depois teve o Lajeado com outras lideranças lá, né? Então essas pessoas que aguentavam o futebol fazendo roleta, vendendo a rifa. Era uma dificuldade enorme, né? Imagina, é muita dificuldade. Né? A gente conversava também, né? Tu ia jogar, tu pagava para ter um caminhão para ti em cima. Quando era no município era pau de arara, que dizia que era o caminhão. E quando era fora tinha que ir de ônibus. Mas os próprios jogadores ajudavam a pagar a despesa do ônibus para poder ir jogar fora. E cada um, na grande maioria, quem podia, às vezes, comprava a sua própria chuteira, não ficava exigindo do time, né? Era um amor à camisa, né? Era um amor à camisa. O time era uma família, né? O pessoal se integralizava muito. E aqui no Guatá, até para a gente descontrair um pouco, tinha o famoso Zezinho, né? Que aquilo não dava para o cara abrir a boca e já estava pulando em cima, né? Então, mas hoje ele se acalmou, né? Será que ele gostava de confusão? Posso, pelo amor de Deus. Aqui no Guatá, para passar ali no barranco, né? Não era fácil, né? Já não era fácil. Aqui onde a gente está gravando, mais ou menos, era o vestiário do Guatá. No final, para sair, passava, tinha o buffet aqui para passar pelo meio ali. Não era fácil. Se desse algum problema, então, o Zezinho estava ali. Ô Hélio, também me comentasse que tu vestiu a camisa do Guatá com o falecido Miro Fontanella. O Miro Fontanella, quando foi presidente, ele convidou eu e mais alguns Lauro Miller, se eu não me engano, o Tinho, o Mar Vicente, e nós vinha todo domingo para cá. Ele ia lá embaixo buscar nós e nós vinha para cá, porque lá os times pararam e o Guatá continuava, sempre. E aí a gente veio brincar um pouco aqui também no Guatá, 1 ano, 2 anos, se eu não me engano, viemos jogar aqui também. Ô Hélio, nessas mais de 50 entrevistas aí que já fizemos, o pessoal sempre comenta de ti, que jogava muito bem, tanto futebol de campo como futsal. Depois a gente vai entrar na parte do futsal. E comenta que o Arizona teve uma fase muito forte, assim, imbatível, e que tu também jogasse pelo Arizona, né? Isso, no Arizona, eu joguei bastante tempo no Arizona, porque eu morei lá, né? Quando eu casei, eu fui morar no Arizona. E aí, de lá, o Arizona tinha ótimos jogadores. Quem era a galera desse tempo aí, Hélio? Tinha o próprio Hélio Gazola, o Cal, o Luizinho, o Pedro Delfino. Nós tínhamos um time bom lá no Arizona, né? O falecido Pica, que era o goleiro. O Pedro era zagueiro, né? Zagueiro, bom zagueiro, ótimo zagueiro, né? E outras pessoas que agora, no momento, assim, eu não estou lembrado, mas lá nós tínhamos um time muito bom e fomos campeão também da Liga Lauro Miller, um campeonato que teve, a decisão foi lá no Itanema, contra o Itanema. Eu nunca me esqueço que o gol do título quem fez fui eu ainda. Fizesse o gol da final. Foi gol da final. E fomos campeão em cima do Itanema, lá dentro do Itanema. Legal. Ô Hélio, vamos falar um pouco do futsal, né? Bernardo, entrevistei o Bernardo já, uma galera comenta aí que tu fazia parte dos times deles. Nós, o futebol de salão, eu acho que foi onde eu mais joguei. E o futsal foi muito forte em Lauro Miller, né? Muito, nós tínhamos um time bom aqui, mais bom que todo mundo, os times da região, nos respeitava. Criciúma para ganhar de nós não era fácil, era lutado. Tanto é que uma vez eu não jogava ainda, eu já participava, indo como torcida, eu era gurizão. O Criciúma ganhou o Lauro Miller ganhou de Criciúma nos jogos regionais em Florianópolis e indo para os jogos abertos. Tá, o tempo já era o Bernardo, o Loi, aquela turma toda, né? Tinho ainda não. Não, o Tinho estava começando já, também, tá? Mas o futebol de salão em si, em Lauro Miller, vários anos a gente... Vocês eram o time da CME? Ou era o time do centro? Não, assim, ó, o time da CME tinha eu, o Bernardo, o Tinho, o Enio, o Ratinho, o Loi, esses aí já eram mais, o Bernardo, o Loi, e também os goleiros, né, que nós tínhamos na região, nós sempre tínhamos problema de goleiro. Era o Siloca, era esse pessoal aí, tá? E aí nós formávamos o time do campeonato
Eu, o Tinho, o Ratinho, o Bernardo, o Beto Bittencourt também jogava. Beto é um baita jogador. Pivôzaço lá na frente, arrumava para nós chegar de trás batendo, né? E nós disputávamos o campeonato. E inegavelmente, na minha opinião, era o melhor time de futebol de salão da Lauro Miller. Esse aí. E nunca fomos campeão. Nunca foram campeão. Nunca fomos campeão dos campeonatos de futebol de salão de Lauro Miller com esse time. Quando nós se dividia... Jogava bem, dava o show, mas não ganhava... Mas era o ginásio inteiro contra nós. Contra? Nós perdemos uma vez um jogo pro time do Cairu, que é inacreditável nós perder um jogo daquele. E perdemos. Era 11 horas da noite, nós estávamos jogando. O ginásio lotado inteiro contra nós. Não é fácil, né? Uma decisão contra um outro time, que era a gurizada mais nova, o Galo, o Rona, filho do seu Biruta, o Mi Vicente, irmão do Mar Vicente, né? Essa turma aí, nós perdemos a final de 2-1 para eles. O ginásio se tinha 5% torcendo para nós, o resto era tudo deles, né? Aí depois eu fui ser campeão jogando pelo Casamiote, mas daí jogou eu e o Beto. Daí já quebrava esse time. Aí o Bernardo e outros já foram para outro time, né? Então, mas sempre tivemos times bons e Lauro Miller sempre teve time bom com o time da casa. Sempre foi referência na região. Sempre. O falecido Berola era um baita jogador de futebol de salão, chutava, para mim era um dos caras que melhor chutava futebol de salão. Ele no futsal tu fazia que função? Tu jogava de ala? Eu jogava de fixo e de ala. Fixo e de ala. Quando nós entrava com um certo time, o Bernardo era o fixo, eu ala direita, o Tinho ala esquerda e o Beto na frente. Quando jogava o Rato ela era direita, eu jogava de fixo, o Tinho e o Beto. E nós revezava muito, né? Ô Hélio, no futsal vocês tinham muita jogada ensaiada? Muita, nós se conhecia. Aquela jogada que eu vou lá porque a bola vai vir nesse lugar. Nós tinha um pivô, que era o Beto, que ele tinha muita calma com a bola. Ele não, na movimentação nossa, minha, do Ratinho, ou do Tinho, do Bernardo, ou do Berola, o Enio também jogou nesse time, tá? Ele sabia o tempo, porque tu fazia jogada de enganar o adversário, sim. E ele não se precipitava. Ele já sabia o que tu ia fazer. Ele esperava o que eu ia fazer. Batida de escanteio, eu fiz muitos gols na batida de escanteio com o Beto batendo. Eu ficava lá do outro lado da quadra, e o escanteio era do outro lado. Eu vinha por trás, ele esperava, o juiz apitava, ele esperava o tempo certo, eu aparecia sozinho, tanto na direita como na esquerda. A turma próximo da área achando que ele ia colocar ali, e eu aparecia surpresa. E eu tinha muita facilidade de chutar com as duas pernas. Destro. Qualquer lado eu chutava. Então, claro, eu estou falando de mim, mas os outros também apareciam, porque eles marcavam a jogada também, né? O Beto foi o cara assim que tu mais entrosou, aquele cara que mais te picou? Eu, Beto, Bernardo, Ratinho, Tinho, o Enio e o Berola. Esse era o nosso time principal. Dali o que entrasse era igual. Era igual. Todos já se conheciam, dependendo do tipo de jogo, precisava mais força física, entrava fulano e fulano. Porque tem uns que eram mais técnicos. Se tinha que segurar um jogo, entrava alguém de marcação. Marcação, entendeu? Nós tinha assim, técnico. Era o Beto, o falecido Berola, o Enio era raçudo e técnico, o Ratinho, raçudo e técnico. O Bernardo era muito... o 10 aqui, né? O 10 aqui, o Ratinho daqui do Guatá. O Ratinho também no... Melhor jogador futebol, do Esporte Clube Guatá. O Ratinho no futebol de campo dava uma canseira em nós aí, correndo, que não era fácil para marcar ele. Mas esse era o nosso time de futebol de salão, e nós disputávamos campeonato da região toda. Depois a gente já pegou uma idade, praticamente esse time começou a disputar campeonato veterano na região, fomos campeão em Cocal. Continuava junto. Continuava, fomos juntos. Nós ganhamos um título de veterano em Cocal, acima de 35 anos, contra Criciúma. Criciúma tinha um timaço, e o Enio não quis jogar com nós, porque ele morava em Criciúma. Não, vou jogar com Criciúma, né? Pastel, Bedeu, o Serginho, o Val no gol. Era um timaço, Criciúma. E nós, eu tinha o Bernardo Rato, o Toquinho. Os mesmos amigos de 20 anos atrás. Convidamos um goleiro de Braço Norte, que era nosso amigo, muito bom goleiro. E fomos, afinal, nós e Criciúma.
Imagina um jogo pegado. Mas pegado mesmo, que era de doer. Bem disputado. É. A final lá. Lá em Cocal. Em Cocal? É, lá em Cocal. Aí começamos o jogo, 1-0 para nós. Eu fiz 1-0. Fizemos 2-0. Fizemos 3-0. Eles fizeram 3-1. Nós fizemos 4-1. Eu fiz 3 gols nesse jogo. Foi 4-2, 4-3 e o pau pegou. Só para te ver o jogo pegado, o Val, que era um baita goleiro que chama, foi expulso. Boa. Ele saía, mas saía juntando. Saía rachando. Terminou o jogo, o time do Criciúma nem ficou para receber o prêmio. Foi embora. Se queimaram. Se queimaram. Achando que ia ser campeão. Depois, no outro ano, eu e o Ratinho daí. Jogamos com um time de lá. Era de Uruçanga, mas o campeonato lá em Cocal. Fomos campeão também. No outro ano, um campeonato em Uruçanga. Eu e o Ratinho. Tudo veterano já. Tudo veterano, né? Tudo veterano. Fomos campeão também. A disputa da artilharia era eu e o Rato. Do mesmo e time. nós se conhecia muito, eu e ele. Eu e o Rato. Até hoje, nos veteranos, a gente faz uma jogadinha ali que a turma vão pra lá, nós ficamos sozinhos. Mas então 40 anos jogando junto são lembranças assim que legal, até marcante, emociona, né? a gente, porque não se vê isso hoje, né? Hoje não tem mais aquela. Como eu falei aqui no Guatá, qual é o futebol de campo que tem? É que a gente Não falou tem da mais. diversão no final de semana, mas na verdade era todo final de tarde, né? Todo domingo. Final de tarde era um treino, um jogo, ou um horário no ginásio. E depois final começou, de semana, um jogo de depois campeonato, começou né? a ser assim, ó. De manhã o veterano, o aspirante e o titular. É. Entendeu? Nós ia pra praia jogar os 3 times. Nós ia aqui no interior de Orleans, os 3 times. Almoçava, era uma diversão total. Ô Hélio, uma história aí pra gente acabar aí, alguma coisa marcante, engraçado. Tu contou uma de uma final que aconteceu aqui, que tu veio assistir, né? Aqui no Guatá, como eu falei, que nós tinha o nosso amigo Zezinho, que ele era Meio nervoso. um pouquinho Nervoso. explosivo, né? Mas aqui eu vim assistir aqui no Guatá, no campo do Guatá, uma final Atlético Mineiro e Conde de Orleans. Eu era gurizão. Atlético Mineiro, Barro Branco. Timaço do Atlético e o Conde mais ainda, porque lá no Conde tinha os Liberalato, e eles traziam tudo jogador de Criciúma. Eu lembrei o Capa, cabeça de área. Eu acho que ele jogou aqui no Guatá, o Capa. Jogava lá no Conde. Era um timaço. Time montado. E aí o Sorriso era o juiz, tá? E nós viemos tudo, porque disseram que ia dar confusão, porque já tinha dado em Orleans. Escolheram o campo do Guatá por ser um Neutro. campo neutro. Neutro. Veio pra cá. Aí veio a polícia naquela época. O delegado era o falecido Bujão. Veio 2 policiais, ele com fusquinha que ele tinha. Tá? Foi o jogo. Final das contas, não deu briga no jogo, mas deu confusão com o juiz. Terminou o jogo, o Atlético queria coçar o couro do Conde Sorriso. campeão. E o Conde campeão. O Conde campeão. Tá? Para bem do juiz sair de campo, o falecido Bujão encostou o carro aqui perto do vestiário, botou o Sorriso dentro do carro e ligou uma sireninha da época e foi lá pro final do barranco, eu nunca me esqueço, tá? Ele puxou, a turma queria vir no carro, ele puxou o revólver para fora e pá, para poder tirar o Sorriso. Tirar o árbitro de campo. Então foi isso, uma história assim que marcou bastante, eu era gurizão. E tinha bastante dessas aí, né? Tinha bastante. Imagina, como tinha. Eu lembro também uma vez, eu era prefeito daí. Nós disputava alarme. Time do Cairu com o time de Morro da Fumaça, Rui Barbosa, nunca me esqueço. E eu tinha os amigos lá também, né? Isso já 2010, 12. Entre 2009 e 12. 12, né? Foi essa época. Aí, o recomeço da Associação Lauro Miller ali, né? Da Liga, né? Aí deu essa confusão lá e não queria coçar a turma de Morro da Fumaça. Aí o Petinho, que era um amigo, olha, dá uma mão pra nós aí e tal. Eles querem pegar o nosso presidente, eles queriam pegar o presidente de lá. Era meio folgado, né? Aí eu também era policial, né? Fui lá, ô pessoal, vamos parar com isso aqui é uma brincadeira, vamos nos respeitar. O rapaz aqui também, se ele exagerou, eu peço para ele acalmar e tal. Tirei ele, botamos no carro, acalmou, ninguém brigou e fomos tudo embora. Acabou em paz. Acabou em paz. Então o futebol era assim, né? Muito pegado, muito aguerrido, muito com força de vontade
para ganhar. E era gostoso de Era assistir, gostoso, né? era gostoso. Mesmo que desse uma confusãozinha no final, era gostoso. Era legal, né? É. Ô Hélio, e pra gente ir finalizando, né? Tu jogasse bastante. E tu chegou a ser treinador, treinasse algum time, foi técnico? Eu treinei uma vez, pouco tempo, a CME. Na CME. Na CME. Eu dei um problema no joelho de ligamento e eu tive que ficar um tempo parado. E aí não tinha ninguém, nós todos se conheciam ali. Era o tempo do Ratinho, o Enio, era a minha turma. Tua turma? Eu fui ser treinador. Fui ser treinador deles. Um tempo. E teve um marcante um jogo também. Um campeonato de futebol de salão aqui da Alarme. E nós fomos jogar com União Mineira lá em Criciúma. O time de Criciúma. Certo. O Dedé, o Sabiá, Pastel, Serginho. Era um timaço da região. Era um time mesmo. O Dedé veio de Porto Alegre só para jogar. Depois ele foi engenheiro da Metropolitana, a União que trouxe, o Real do Guilherme. Fomos jogar e o que nós fizemos? Eu pedi para eles no vestiário o seguinte, pessoal, nós não vamos parar de marcar em cima, vamos marcar a saída de bola. Quem cansar, avisa, eu troco, descansa, depois volta. Manter o ritmo. Mantemos o ritmo, perdemos o jogo de 6-5. O Dedé, nunca me esqueço, eu tinha uma admiração por esse cara, porque ele era um exemplo de atleta, o Dedé. Além de ser um baita do jogador, né? No final ele veio lá assim, ô Hélio, eu quero te cumprimentar pela forma que vocês agiram contra nós aqui. Deram uma canseira em nós, para nós ganhar de 6-5. Não foi fácil. E não foi fácil mesmo. Foi um baita jogo, e ele veio lá, aí ele conhecia bem o rádio, nós tudo, né? Porque nós jogávamos muito aqui na região, e ele veio lá dar parabéns pela forma que nós atuamos em campo. Então, essa época, eu fui pouco tempo, treinador da CME. Teve o gostinho de ser treinador também. E presidente do Henrique Lage. Ah, presidente do Fui uns 2 anos presidente do Henrique Lage. Todo sábado, roleta de galinha, para poder, no domingo, pagar as despesas. Estilo Nelson Piranha aqui no Guatá. Igual. Ô Hélio, tu falou de jogador elegante, né? O pessoal comenta muito isso do Ratinho, né? Um exemplo dentro de campo, camisa 10, provavelmente melhor jogador que passou pela equipe do Guatá, junto com o Mazola. E um cara que nunca se meteu em confusão, tirava dinheiro do bolso para ajudar o time, né? O Rato um exemplo assim. O Rato é um dos exemplos, né? Que a gente cita tantos aí, que o Rato ele era raçudo. Sim. O Rato não tinha medo de dividida. Não tinha medo de dividida. Mas não era brigão. Sim. Ele era raçudo, e como é até hoje. Nós jogamos veterano aí, ele é com vontade, ele não entra para perder. Ele entra, mas sem maldade. Se algum dia ele machucou alguém ou vai machucar alguém, foi sem intenção, é pela força de vontade que ele tem, né? De ganhar, de raça que ele tem, porque tem jogador que é maldoso. Maldoso. Ele vai para machucar. E o Rato pessoal do Guatá comenta, o falecido Mac, o tio Zezinho. Ô Rato, os caras estão te batendo, tem que revidar, tem que ir pra cima. Ele tranquilo. Ele na dele. Provocava na técnica, né? Na técnica, jogando, driblando, na velocidade, fazendo gol. Essa era a resposta que ele dava para quem provocava ele. Tá certo que alguém provocava ele para tentar desestabilizar ele, já é jogado. Porque era o melhor jogador do Guatá. Tentar tirar o cara de ele, o Mazola ali, né? E tantos outros jogadores que o Neco jogava, Neco, acho, né? Isso. Nazário jogava na zaga, era bom jogador. Eu marcava muito o Tom. Tu vê hoje muito jogador profissional cair nessa provocação, né? E não ter essa tarimba, né? Olha o exemplo, Rato já tinha 40 anos. Olha o exemplo do Marcinho do Criciúma, caiu na provocação do cara, agora deixou o Criciúma na mão. E o Rato não. O Rato nem estava aí, não discutia. Ali faz parte da isso aí. Atmosfera. Bem isso aí. Ô Hélio, quero te agradecer o bate-papo aí, pessoal que nos acompanha no canal Falando de Futebol. Se inscreva aí, dá aquela força pro canal, vão continuar acompanhando nossas entrevistas aí, vem muitas pela frente. Bate-papo descontraído com o Hélio Boom, quero te agradecer de coração. Eu, de minha parte, também quero agradecer de poder vir aqui, né, contar algumas histórias, falar de alguns atletas, ex-atletas, né? Eu falei aqui do Mazola, do Neco, mas aqui vocês tinham um baita de um goleiro que era o Vaninho, né? O Vaninho debaixo do gol também era... Foi fera, né? Foi fera. Então, ele fez parte do primeiro título da Liga do Guatá em 80, né? Isso, Começa o seu livro. O Mac, né? O Mac era um baita de um jogador, foi jogar no Joinville e tudo, quando voltou, tem uma passagem, se tu permitir. Pode. O Cairu e Guatá, eu era o zagueiro,
E eu fui para frente, ele ficou atrás de mim. Ele veio na corrida, me deu um tapaço que pegou aqui no meu dente. Cortou a mão dele aqui, ó. Cortou a mão? Cortou. Mas eu também não tinha pavio curto, num outro lance que foi lá para a área, eu também... Foi para cima. Mas o Mac era um baita de um jogador também. E quero te agradecer, né, de me convidar a poder estar aqui contando algumas histórias, né? Tamo junto, nós gostamos muito disso aí. Zezinho aí, obrigado pela força. Tamo junto, Hélio. E temos aberto aí para escutar mais história de futebol aí. Beleza. A gente curte muito, a galera do canal aí também. Parabéns pelo teu canal aí. Que isso. Ô Hélio, time de 80 aí, né, citou alguns nomes, né, então o Mac tinha vindo da base do Joinville, o Rato tinha vindo da base do Criciúma, Teda, Nori, a turma voando, né? Voando. Os melhores anos do Guatá aí, o ano de 80. O Guatá tinha um time daqui da terra, daqui, né? Depois que o Guatá começou a trazer alguém de fora, né? Sim. Veio... Mas era muito poucos jogadores de fora ou pago para jogar, né? Isso A maioria mesmo. era daqui, né? Hélio, valeu, obrigadão. Valeu, um abraço, sucesso aí. Pra ti também. Valeu, Deus aí. Tudo de bom.